Olá, primeiro ano, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa revisão de artes, primeiro simulado online. Eu sou a professora Gelsa Lacerda, vamos lá ajudar vocês aí um pouquinho mais. Pessoal, um dos primeiros assuntos que vai ter na nossa revisão são os elementos da linguagem visual. Pessoal, linguagem visual é todo tipo de comunicação que se dá através de imagem de símbolos. A gente estudou isso lá em fevereiro, iniciozinho de março na escola. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, são a matéria-prima de toda informação visual. Entretanto, esses elementos isolados não representam nada. E aqui eu vou explicar para vocês os elementos principais: ponto, linha, forma, textura e cor. Então, ponto é o começo de tudo, a gente já viu. Linha constitui uma sequência de pontos. Forma ou um plano é formada pela união de várias linhas. Textura é um recurso amplamente utilizado, porque muitas obras, muitas telas, tudo tem textura. As cores conferem intensa carga emocional. Vocês já ouviram falar que cada cor representa uma coisa, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer sobre esses elementos. Então, os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Estes elementos fazem parte dos objetos da arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, e transmitem muitos sentimentos e sensações. Elementos formais são ponto, linha, forma, textura, cor e espaço. Então, não esqueçam quais são os elementos, ó. Ponto, linha, forma, textura, figura, cor e espaço. Artes visuais. Artes visuais, pessoal, também é um assunto que vai cair no nosso simulado. A associação de liberdade e imaginação não necessariamente significa livre expressão, sem intervenção do professor de arte. Cabe a ele justamente provocar as experiências, vivências significativas que irão possibilitar a expressão em arte, a partir da construção de conhecimentos artísticos, reafirmando a necessidade de que o professor tenha formação especializada em arte. Então, não é necessário reafirmar isso, mas com que ele entenda esses elementos. O aspecto fundamental para efetivar a vivência do conhecimento em arte é a intencionalidade. O aspecto fundamental para efetivar a vivência do conhecimento de arte é a intencionalidade. Essa intenção está relacionada à estruturação de uma experiência artística. A arte, pessoal, percebida pelas operações artísticas de diferente campo, dança, música e todos os seus desdobramentos. Então, tudo isso é arte. Tudo que eu consigo ver, pegar, sentir. Eu coloquei aqui algumas fotos de exemplos, né? Pessoal, esse material vai estar disposto no Google, também os slides, tá? Espaço real e espaço representado. A gente estudou também no início do ano que a arte pode aparecer em vários locais da sociedade, da vida. A gente vê aqui, ó, em construções, em jardins. A gente tem aqui a xilogravura, que representa, pessoal, representa o Nordeste, representa o sertão, representa a seca. Então, a arte pode representar o espaço. O espaço na linguagem visual pode ser definido como tridimensional e bidimensional. Vamos ver cada um. Tridimensional é o espaço real, onde se coloca. Me perdi, pessoal. O espaço real onde as obras de arte tridimensionais estão situadas. Tridimensional é o espaço real onde as obras de arte estão situadas. No espaço tridimensional, as formas têm altura, largura, profundidade, elas ocupam lugar no espaço. Elas são usadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos. Bidimensional, pessoal, é a realidade do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, como a superfície do papel ou de uma tela. Eu consigo dar uma ideia de dimensão de lados, mesmo sendo um papel ou sendo uma tela. E também eu trouxe aqui, pessoal, as formas desenhadas em superfícies. Aí eu trago aqui a sobreposição,
que é quando duas formas estão sobrepostas em um desenho, aquele que tem o contorno completo. Olha aqui, eu tenho uma imagem na tela, mas eu consigo entender que essa maçã está sobreposta, está na frente do rosto do personagem que foi desenhado aqui nessa obra de arte. E o nosso último assunto, pessoal, cultura indígena. Estudar sobre a cultura indígena é uma excelente forma de observar vários povos e grupos étnicos diferentes, bem como as tradições de cada um e suas visões sobre o mundo. Porém, é muito comum que, ao falar sobre os indígenas, visões sobre o mundo. Porém, é muito comum que, ao falar sobre os indígenas, não. Pessoal, cultura indígena. Estudar sobre a cultura indígena é uma excelente forma de observar vários povos e grupos étnicos diferentes, bem como as tradições de cada um, suas visões sobre o mundo. Porém, é muito comum que, ao falar sobre os indígenas, eles sejam retratados como povo único. Entretanto, é importante ressaltar que apenas em território nacional existem aproximadamente 230 tribos diferentes. Então, nessa história de que todo indígena é igual, é errada. Por isso, é essencial estudar sobre a cultura indígena no Brasil para compreender como ela ainda influencia nossa vida cotidiana, desde os tipos de alimentos, palavras, desde nossa língua, histórias populares, ação dos povos, e essa influência é muito marcante. A gente tem um exemplo de muitas comidas que são inseridas no nosso cotidiano, de muitos costumes, de muitas danças, de várias coisas que a cultura indígena nos enriqueceu. Eu trouxe aqui, pessoal, 3 imagens que eu achei bem interessantes. São telas pintadas, bem mostrando a infância das crianças e o trabalho. A cultura indígena é uma forma resumida de descrever tudo o que foi produzido, pensado e vivido pelos povos indígenas. Assim, é possível entender que estudar o assunto é fazer uma análise sobre diferentes comportamentos, línguas e costumes. Então, pessoal, a cultura indígena, cultura no geral, são todos os costumes, são todos a carga de tradição, de tudo que transforma e que enriquece a sociedade como um todo, os costumes de todo mundo. Então, pessoal, esses assuntos são os assuntos que vai cair no simulado de vocês e bons estudos e boa prova.